Para compor o painel, eu convido para subir ao palco o CEO e editor-chefe do MIT Technology Review Brasil, André Miceli, que irá moderar o debate, acompanhado dos seguintes participantes: o ministro da Educação, Victor Godoy, que já está no palco, o presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, CPQD, Sebastião Sarrão Júnior, o fundador e CEO da empresa Datora Telecom, Tomás Fux, e por videoconferência, o presidente do GAP, o Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas, e conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Vicente de Aquino, que já está online aqui com a gente. André, é com você. Muito bom dia a todos. Primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. A MIT Technology Review é a publicação, a plataforma de conteúdo oficial do MIT. Nós fomos eleitos pelo 11º ano consecutivo a principal universidade do mundo no que diz respeito à produção de tecnologia. E a gente chegou no Brasil em 2020, bem no início da pandemia, com a missão de entregar o conteúdo que o MIT produz, as pesquisas que o MIT cria ao redor do mundo sobre a realidade brasileira feita por brasileiros. É um prazer estar aqui e representar a MIT Technology Review dentro desse contexto. Ministro, eu quero começar perguntando para o senhor, a gente tem enxergado os benefícios que o 5G traz para a sociedade de uma maneira geral. O Brasil está na fila dos países que vem implantando o 5G com diversas ondas. Evidentemente, aqui a gente tem um desafio que é muito grande, proporcional ao tamanho do nosso território e das características desse território. E numa visão de longo prazo, a gente consegue ver muito claramente os benefícios, realidades imersivas, salas de aula que vão ficar disponíveis para toda a população, a formação do indivíduo desde a educação mais básica até a educação universitária. Mas eu fico pensando aonde a gente vai conseguir ver os ganhos num primeiro momento, de que forma a gente pode esperar os benefícios do 5G na educação em mais curto prazo. Obrigado. Alô. Obrigado, André, pela pergunta. Falar de educação brasileira é falar de grandes números, né? A gente tem, na educação brasileira, hoje, 38 milhões de estudantes na educação básica pública. A gente tem 138 mil escolas espalhadas em todas as regiões do país. E a gente ainda tem alguns desafios muito grandes, ainda em relação a acesso, qualidade de acesso à internet e o uso da internet para fins pedagógicos. Então, só para dar um exemplo aqui, hoje metade das escolas, apenas metade das escolas, utiliza a internet para fins pedagógicos, daquelas que já estão conectadas. E se a gente olhar as escolas que utilizam a conectividade com interação com os alunos, ou seja, os alunos também utilizando a conectividade, a gente está falando praticamente de 34% das escolas brasileiras. Alô, oi. Alô, oi. Então, se a gente pensar em termos do que o 5G traz de benefício mais imediato, o primeiro benefício imediato é o aumento do acesso. Por quê? Porque os compromissos do edital do 5G, eles vão além da implantação da própria tecnologia 5G.
você tem um compromisso de conexão das escolas, você tem um compromisso de expansão da tecnologia 4G, onde a tecnologia 5G ainda não vai chegar. Então, o primeiro benefício é esse. A gente consegue ampliar e atingir, já no próximo ano, a totalidade das escolas brasileiras conectadas à internet. O segundo ponto é a qualidade da conexão, porque hoje nós temos, por exemplo, parcerias com o próprio Ministério das Comunicações, que a gente leva internet para escolas em regiões rurais, cuja a qualidade da conexão não é a mesma qualidade de uma tecnologia 5G. Então, isso também abre outros horizontes de qualidade. E, por fim, permite que a gente possa pensar no conceito de escola inteligente, onde a gente começa a utilizar a conectividade para uma série de serviços, não apenas para as finalidades de ensino e aprendizagem, mas também para a própria experiência do aluno dentro de sala de aula. Então, por exemplo, imagina uma tecnologia em que o professor não precisa mais fazer a chamada em sala de aula, com reconhecimento daquele estudante, seja por reconhecimento facial ou pela voz, e com isso ele possa ter mais tempo disponível para poder trabalhar os conteúdos em sala. Então, são exemplos de 3 dimensões que a tecnologia 5G traz ganhos mais imediatos para a educação brasileira. Obrigado. Bom, para isso acontecer, a gente precisa garantir que o edital vai ser cumprido. A gente tem ali algumas metas para as empresas vencedoras do edital. Eu quero chamar o conselheiro Vicente para a nossa conversa. O conselheiro nos ouve bem aí remotamente. A gente não te ouve. Você me escuta, André? Agora, eu diria bem alto. Alto e claro. Escuto sim. Vamos lá. Tá bem, tá bem. Tá ótimo, agora tá ótimo. Conselheiro, dentro desse desafio de levar o 5G para o Brasil, especialmente para as comunidades mais desfavorecidas, e a gente está numa região que tem uma dificuldade muito grande de conexão, dado que, por engenharia, pela característica da própria tecnologia, a gente vai lidar com um sinal que tem uma latência menor, uma potência muito maior, mas um sinal que precisa de uma infraestrutura bastante bem desenhada para que ele, de fato, chegue aonde tem que chegar. Eu quero ouvir como você imagina que a Anatel vai ajudar a garantir que essa realidade de melhoria de sala de aula que o ministro acabou de mencionar, não só para fins pedagógicos, mas também para as questões operacionais das escolas, como a Anatel vai garantir que esse sinal vai chegar, pode ajudar, dar suporte a esse processo. E eu também quero pedir, por favor, para você explicar um pouco do trabalho do GAP dentro desse contexto. Querido André, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentá-lo inicialmente como moderador dos trabalhos, cumprimentar também o ministro Vitor Codrói, cumprimentar também o Sebastião Sarão Júnior, presidente do PTP, cumprimentar o Tomás, da Daporá, querido amigo, e dizer da minha alegria em poder estar aqui nesse seminário. Aos que estão presentes e que nos acompanham remotamente, boa tarde a todos. Mas antes de mais nada, André, eu gostaria de fazer também um agradecimento especial, e não perco a oportunidade de fazer isso, e eu faço ao ministro Fábio Faria, ao ministro das Comunicações. Eu, lá no Conselho da Anatel, vi a complexidade que era o edital do 5G, o edital não arrecadatório, o edital de uma complexidade de um país continental, o edital onde envolvia operadoras, o segmento da sociedade como um todo, o segmento da indústria, enfim, um país que ainda há um esforço enorme de cobertura, e dentro dessa complexidade toda apareceu a figura do ministro Fábio Faria, com sensibilidade política, um processo que envolvia o Tribunal de Contas da União, a Anatel, o Ministério da Economia, o governo, e todos os segmentos, e o ministro Fábio Faria teve uma dedicação enorme a isso, e em pouco tempo, com sua capacidade política de caminhar pelos ambientes
da política pública no país, ele conseguiu levar esse leilão de uma forma extremamente rápida, segura e benéfica ao Brasil. Então, eu sempre que tenho a oportunidade, eu registro a presença e a importância do ministro Fábio Faria na aprovação do leilão do 5G. E como dito por todos aí, vai ser um paradigma, vai ser uma mudança, vai ser... O mundo vai se dividir, meu querido André, entre antes e depois da quinta geração de tecnologia. Bom, mas, e aí respondendo agora e adentrando a sua pergunta, como é que anda o 5G em relação à educação e quais os trabalhos do GAP? O que é que seria o GAP, de uma linguagem muito rápida aqui? O GAP é o Grupo de Acompanhamento de Custeio aos Projetos de Conectividade nas Escolas. Esse grupo nasceu no próprio edital do 5G, o edital criou esse grupo. Esse grupo teve recomendação do Tribunal de Contas da União e de modo que hoje esse grupo nós estamos fazendo os trabalhos que o edital nos determinou que fossem feitos. A composição desse grupo é da seguinte forma: é de um membro da Anatel, que sou eu, e tenho a honra de presidir pela escolha dos meus pares, tem um membro do Ministério das Comunicações, tem um membro do Ministério da Educação e tem membros também das 5 operadoras que aportaram recursos, que adquiriram recursos na faixa de 26 GHz. São esses os membros que compõem o GAP. Então, nessa linha, a ideia do GAP é fazer os projetos para levar conectividade nas escolas. E o que foi que nós fizemos nesse primeiro momento com o GAP? A primeira coisa que fizemos, meu querido André, meu caro ministro Vitor, foi a gente fazer um levantamento, fazer um banco de dados próprios do GAP, porque as informações que existiam sobre conectividade nas escolas do Brasil eram informações desencontradas, eram informações do próprio MEC, eram informações da Anatel, eram informações do Ministério das Comunicações, eram informação do Banco Interamericano, eram informações do GICE, que é um grupo de acompanhamento também dos CONAS da sociedade civil, e outros segmentos também tinham informações. De modo que essas informações, elas não batiam 100%, elas não se encontravam no seu total, mas eram informações que também não se desencontravam, se aproximavam muito. E a gente formou um banco de dados com todas essas informações, tiramos um pensamento mediano sobre esses dados e aí passamos a trabalhar sobre a conectividade nas escolas. A gente verifica, foi dito aí, salvo engano, pela minha querida Estela, que é o secretário executivo, que aqui eu mando um forte abraço, é que tem aí em torno de 138 mil escolas no Brasil. Quando nós iniciamos o trabalho, há aproximadamente 10 meses, nós tínhamos um total aí dessas 138 mil escolas quase, no nosso dado deu 137.900, então, de fato, é um dado que bate com os dados que o ministro traz, tinham aí cerca de entre 12 e 15 mil escolas ainda não conectadas. E, graças ao trabalho do Ministério das Comunicações, graças ao trabalho trazido aí via Wi-Fi Brasil e outros, esse número tem sido reduzido aí aproximadamente a zero no atual momento. Então, de fato, já há uma cobertura extremamente razoável. É certo, é claro, é evidente que a tecnologia, a velocidade dessa internet hoje é uma velocidade que ainda há a desejar para fins de finalidade pedagógica, para fins de baixar um vídeo aula, ainda há uma necessidade disso. E dentro dessa linha é que o GAP está tentando fazer um estudo aonde há uma necessidade maior, aonde há necessidade de avançar na velocidade, aonde há necessidade de se colocar energia elétrica em escola. A Estela colocou muito bem. Quando nós iniciamos esse trabalho, nós tínhamos cerca de 6 mil escolas que ainda não tinha sequer energia elétrica, e esse trabalho já está se iniciando. Enfim, tem muita coisa a ser feita, ministro, muita coisa a ser feita, mas nós temos aqui boa vontade, o Ministério tem boa vontade, as comunicações estão mostrando que faz, as operadoras que adquiriram a faixa de 26 GHz também estão colaborando com isso, e o certo é que nós já terminamos lá junto ao GAP o trabalho de fazer todo o estudo e elaborar um projeto piloto. Nós acabamos de elaborar
um projeto piloto para cerca de 181 escolas em todas as regiões do Brasil. As 5 regiões do Brasil serão contempladas, 2 municípios por região. Nós vamos aí na região norte terão municípios que vão ter 2 municípios. Eu posso até dizer aqui no decorrer dos trabalhos quais são esses municípios que terão, por exemplo, na região norte nós vamos ter o município de Pau d'Arco, no Pará, 11 escolas que serão contempladas no projeto piloto agora, e nós temos ainda também o município de Espigão do Oeste, Roraima, que vão ter 22 escolas conectadas agora pelo GAP, mas apenas como projeto piloto, para que nós possamos, com esse projeto piloto, levantar o que há de bom, e aí manter o que há de bom e replicar para os demais estados e municípios do Brasil, e aquilo que não for bom, nós vamos modificar, ajustar, melhorar, sempre ouvindo o segmento, principalmente o Ministério da Educação, que está em assento no GAP, que tem sido altivo nas discussões, no debate, para que a gente possa, com esse projeto piloto, viabilizar os acertos dele, viabilizar um projeto viável e aí replicar esse projeto por todos os municípios que ele necessita no Brasil. Então, Conselheiro, respondendo de forma categórica a sua pergunta, o que é que a Anatel pode fazer? Cumprir por rigor as determinações trazidas no edital do 5G, que é fazer um projeto, nós fixamos diretrizes desse projeto, municípios com IDH mais baixo, municípios que não têm conectividade, municípios com aglomerados urbanos maior, municípios de escolas com contingente de alunos maior. Então, o nosso intuito e objetivo é formar um projeto que contemple as reais e maiores necessidades das escolas do Brasil. Então, esse o propósito do GAP, é nós tentar cumprir o edital do 5G e levar conectividade às escolas de ensino básico do nosso Brasil. Então, eu devolvo a palavra à moderação dos trabalhos e continuo aqui a gente debatendo aqui esse tema tão caro e tão importante para nós. André, devolvo a palavra. Thomas, quero pegar um ponto desse primeiro momento do projeto piloto, das implantações, perguntar o que a gente pode imaginar que uma empresa como a Datora, que você conduz, pode ajudar a levar de tecnologias adicionais, não apenas as habilitadoras, as tecnologias que vão levar a infraestrutura necessária para que o 5G opere, mas, por exemplo, tecnologias como a que o ministro mencionou, de reconhecimento facial, que vai ajudar a minimizar ou otimizar o tempo do professor em sala de aula, ou então reconhecer a capacidade de prender a atenção que cada professor tem diante da sua turma. Enfim, traçar esse projeto de futuro com novas tecnologias. Alô? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, ministro, conselheiro, Sebastião, André. É uma honra estar aqui conversando nesse debate. E queria só... Estou falando muito alto. Alô? Voltou? Voltou. Comentar que hoje o Brasil tem mais de 10 mil empresas de internet, né, levando conectividade a todo o Brasil. Normalmente a gente pensa sempre nas grandes operadoras, mas a gente tem mais de 10 mil empresas que ajudam a conectar o nosso Brasil. É um país com mais de 5.400 cidades. A gente não consegue conectar somente com 3, 4, 5 empresas. A gente precisa de toda uma estrutura por trás para a gente poder conectar a todos e a todas. Em relação ao 5G, parabenizar a Anatel pelo leilão também, aqui o conselheiro Vicente, parabenizar ao ministro Fábio Farias e dizer que a gente está aqui com o ministro do futuro, né? Educação é o futuro do nosso país. Em relação às N funcionalidades ou tecnologias que vão estar à disposição, como eu comentei, com tantas empresas, a gente precisa, e tantas escolas públicas como mencionado, a gente precisa ter pessoas e empresas
na ponta, levando essa conectividade, levando essas tecnologias, né? Então, como o ministro colocou em um dos exemplos, né, simplesmente colocar até uma câmera de segurança ou colocar o reconhecimento facial é algo que empresas como essas, milhares de pequenas empresas estão aí no Brasil, vão poder levar com maior facilidade, né? E tantas outras, como, por exemplo, o ensino à distância, né? A gente vai poder ter realidade virtual, a gente tem aqui algumas tecnologias sendo demonstradas importantes, a gamificação, né? A gente vai poder levar a educação de uma forma mais visual, né? Imagina, eu tive a oportunidade de ver, não aqui no Brasil ainda, mas se Deus quiser a gente vai ver logo em breve, a gente poder ver o aluno quando for estudar o corpo humano, por exemplo, ele entrar no corpo humano, né? E isso só vai ser possível com conectividade e conectividade de banda larga, né? Então eu espero que a gente rapidamente consiga colocar a internet em todas as escolas e a gente consiga trazer as tecnologias que estão já disponíveis em vários países para os nossos alunos. Obrigado. Sebastião, diante desse contexto que a gente criou, falando da chegada, das realidades imersivas e aplicações potenciais do uso do 5G, a gente tem um desafio adicional, que é uma questão cultural. Tanto professores quanto alunos precisam se adequar ao uso dessas tecnologias, precisam aprender as diferenças que, de fato, vão trazer benefícios para o seu dia a dia. De que forma o CPQD tem desenvolvido pesquisas que podem ajudar nesse sentido de disseminar a cultura da tecnologia no Brasil? Bom dia. Eu queria aqui, em nome do nosso ministro da Educação, Vitor Godoy, saudar a todos e a todas, dizer que para mim é uma alegria e orgulho muito grande estar aqui em Manaus pela 6ª vez, na nossa capital, capital da floresta, orgulho do nosso país, do nosso planeta. Agradecer ao ministro Fábio Farias, a sua secretária executiva, a vice-ministra Estela Dantas, pelo convite. Queria também agradecer a minha equipe que está aqui, a nossa parceira Imperativa, que nos ajudou a trazer aqui as nossas inovações e apresentar o nosso estande. E dizer que o CPQD, ao longo de toda a sua trajetória, o CPQD completou 46 anos. O CPQD foi criado em 1976 para prover as políticas públicas no setor de telecomunicações. Então, nós ajudamos a criar todo o parque tecnológico aqui no setor de telecomunicações. Em 98, nós fomos privatizados. O governo, para manter essa soberania tecnológica no setor de tecnologia da informação e comunicação, transformou o CPQD numa fundação de direito privado, mantendo essa parceria com o Ministério das Comunicações. E de lá para cá nós fomos levando as nossas inovações no setor de tecnologia da informação e comunicação, não só para o setor de telecom, mas também para outros setores, agronegócio, indústrias, saúde, na parte de utility, setor elétrico, financeiro. E o CPQD também pôde, ao longo desse período, trazer e prover para a nossa cidade essa cultura que você está colocando, porque nós também trouxemos, em parceria com o Ministério das Comunicações, o programa de TV digital, o que significava o padrão de TV digital para o nosso país. Nós disseminamos junto com o Ministério para a sociedade, dizendo quais seriam os ganhos, como nós teríamos que preparar a nossa sociedade, o nosso ambiente para a TV digital. Depois, em 2016, nós fomos convidados para participar de um consórcio com a McKinsey e o escritório Pereira Neto Macedo para o Plano Nacional de IoT. Esse plano nacional é um plano que ele mapeou o nosso país e naquele momento quais seriam os setores que nós deveríamos estar investindo mais para que a gente pudesse trazer naquele período essa tecnologia, na época 4G,
e quais seriam os ambientes que iriam usufruir dessa tecnologia. Então, o Plano Nacional também preparou essa base. E lá nós priorizamos a indústria, o agronegócio, o setor rural e a saúde. Agora, ministro, em cima dessa pergunta, nós poderíamos criar agora, frente à pandemia, que acelerou o processo de digitalização no mundo, e o Brasil foi muito rápido, inclusive para acelerar o leilão e implantar o 5G, um plano nacional de IoT para a educação, porque hoje nós sabemos a importância da educação dentro dessa digitalização e o quanto o 5G pode contribuir junto com essa tecnologia para nós mapearmos o país, um país carente, para nós levarmos realmente aquele conteúdo da educação para aquelas regiões que estão mais carentes, que estão mais defasadas, e trazer e uniformizar a educação como um todo, desde o ensino básico até o ensino avançado. E o CPQD pode contribuir para isso. O ministro esteve conosco, sabe da nossa capacitação e sabe da nossa missão. Nós fomos criados pelo governo com uma missão, propósito muito bonito, que é contribuir para o desenvolvimento, progresso e bem-estar da nossa sociedade através da tecnologia, da inovação e comunicação. Então, eu acredito que pode ser uma grande oportunidade, ministro, para que a gente crie esse plano e vamos mapear o nosso país e ver aonde essas tecnologias e o 5G podem contribuir para a gente realmente recuperar essa defasagem e colocar o Brasil realmente no trilho da evolução, no trilho da expansão econômica e tecnológica através da educação. Alô? Você tocou num ponto que eu quero explorar um pouco agora com o ministro, que é o dessa colaboração. É negável a importância do ministro Fábio Faria em todo o processo que a gente está vivendo, de novo, como construção da infraestrutura necessária para que todo o resto seja possível. Aí a gente enxerga o papel do Ministério da Educação, que percebe essa importância e cria roteiros para que a tecnologia chegue nas escolas e gere valor tanto para os alunos quanto para os professores. O que eu quero te perguntar, ministro, como você enxerga esse processo de integração e cooperação entre os ministérios, tanto o Ministério das Telecomunicações, das Comunicações, da Educação, mas também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. De que maneira vocês trabalham em conjunto e colaboram para que a sociedade tenha todos os benefícios possíveis dessa tecnologia? Alô? Nós temos trabalhado em cooperação com diversos setores da sociedade, não só com ministérios parceiros, mas também com as próprias empresas privadas. Imagine que o desafio de você transformar a educação brasileira digitalmente, ele é do tamanho de fazer uma organização, uma coordenação de 5.570 municípios, 26 estados e Distrito Federal, que tem autonomia para poder escolher suas tecnologias nos seus sistemas educacionais. Então, veja, o Ministério da Educação ele não tem esse poder de obrigar um estado ou um município a utilizar determinada tecnologia. Então, o trabalho que nós fizemos foi fazer um estudo jurídico diante do arcabouço da lei de licitações, da nova lei de licitações, para ver de que maneira o Ministério da Educação poderia coordenar esse processo de transformação digital, trazendo inovações tecnológicas de startups, de empresas de grande porte, oferecendo isso de maneira coordenada, interligada e estruturada para as redes educacionais. Então, nós lançamos esse ano uma plataforma que chama MacPlace. Essa plataforma, devemos lançar agora em breve o primeiro edital, uma chamada pública, para que empresas de tecnologia e de inovação possam oferecer soluções educacionais digitais para toda a rede educacional brasileira, e isso vai ser feito de uma maneira estruturada.
O Ministério da Educação tem feito também parceria com grandes empresas como Microsoft, como Google, onde nós assinamos termos de compromisso para que nós possamos também oferecer para as redes educacionais as plataformas de ensino que são oferecidas por essas grandes empresas. A gente sabe que tem redes estaduais e algumas redes municipais que já fizeram esse movimento de trazer uma plataforma de ensino para suas redes, mas são soluções que não se conversam. Apesar de ser a mesma plataforma, o Estado de São Paulo implementa de um jeito, o Estado do Paraná implementa de outro jeito, e a gente acaba não tendo dado uma governança, uma coordenação que é esperada para o Ministério da Educação. Nós temos hoje serviços educacionais que são oferecidos para a sociedade, como o Censo da Educação, tanto da educação básica como da educação superior, que nós levamos cerca de 1 ano e meio para concluir. Então, quando eu tenho um resultado do Censo da Educação, eu estou olhando 1 ano e meio para trás. Estou olhando para o retrovisor. Então, nós precisamos modernizar isso. A gente precisa ter o dado em tempo real. E nós temos feito isso por meio dessas parcerias, né? O Ministério das Comunicações, o Ministério da Ciência e Tecnologia, as empresas privadas. O Ministério da Educação hoje praticamente não faz nada sem procurar um parceiro para apoiar uma solução para a educação brasileira. E isso também é verdade na nossa política de recuperação, que utiliza também a tecnologia como ferramenta para recuperar os nossos estudantes. Nós temos dados da educação brasileira que são assustadores, né? Quando a gente pega, por exemplo, ainda em 2019, quando começamos o governo, se a gente pegar, por exemplo, os alunos que estão saindo do sistema, saindo da educação básica, terceiro ano do ensino médio em língua portuguesa, praticamente 46% dos nossos estudantes com nota 2 de 10. 46% dos estudantes que saem da educação básica na rede pública brasileira saem com nota 2 de 10. Mesma coisa em matemática, um percentual um pouquinho maior, 48% dos estudantes em 2019 deixavam o sistema com nota 2 de 10. É um dado que mostra a importância de nós trabalharmos em parceria para transformar a educação brasileira. E se nós pegarmos que de 2019 para cá nós tivemos uma pandemia que fechou as escolas públicas brasileiras por mais de praticamente 2 anos, esses efeitos eles são realmente agravados e nós teremos que ter muito mais empenho, inclusive com o esforço coletivo de toda a sociedade brasileira para transformar a nossa educação. E a nossa política hoje de recuperação, que é uma referência mundial, porque o Banco Mundial tem utilizado a nossa política de recuperação de aprendizagem como referência para outros países no mundo, ela já está em praticamente 2.400 municípios brasileiros e já temos quase 6 milhões de alunos cadastrados na nossa plataforma de recuperação, sendo recuperados e acompanhados numa perspectiva do acompanhamento personalizado da aprendizagem. Então, a gente tem hoje a possibilidade de diagnosticar como é que está cada um dos estudantes que está participando desse programa, 4 vezes por ano, e acompanhar a evolução dele em matemática, em português, em ciências e em língua inglesa. Então, isso já está em prática no Brasil, a tecnologia é uma aliada, porque a gente tem aí parceria com universidades federais para desenvolver tecnologias com inteligência artificial, e a gente, com isso, vai conseguir dar um grande salto de qualidade, recuperando esses nossos estudantes e melhorando esses nossos índices educacionais. Sebastião, quero voltar para você antes de ir para o Thomas. Teve um ponto na fala do ministro que me chamou a atenção, que é um desenho de operações que, de certa maneira, se parece com o que a gente tem visto acontecer com bastante sucesso no mercado corporativo. A colaboração entre essas entidades que viabiliza um modelo que é quase de inovação aberta. A gente tem um pedaço da inovação acontecendo fora de casa e a gente incorpora aquilo que faz sentido. Esses pequenos elementos são importantes para que provas de conceito sejam realizadas, para que a perda não seja muito grande quando algo não funcione conforme o esperado. Enfim,
exatamente o modelo que a gente vem assistindo no mercado corporativo com muito sucesso. Um modelo que viabiliza, inclusive, os aplicativos e as inovações que mudaram as nossas vidas por completo nos últimos anos. De que maneira o CPQD enxerga a construção de conhecimento considerando esse modelo de inovação aberta? O que a gente pode esperar de inovação nas pesquisas para acompanhar a velocidade da tecnologia que a gente vai assistir nos próximos anos? Obrigado pela pergunta. Eu posso citar um modelo para você, aí, quando a gente fala de ecossistema de inovação aberta, inclusive o CPQD há muito tempo trabalha com esse tema, ecossistema de inovação aberta. O Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Educação, eles criaram o Embrapi. A Embrapi é uma empresa brasileira de inovação qual que é o papel da Embrapi? Era prover recurso para que as entidades, universidades, ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia, empresas, startups possam criar um ambiente para desenvolver a tecnologia nacional para determinado tipo de aplicação. Então, o CPQD já há muito tempo, dentro desse propósito de ecossistema de inovação aberta, ele já vem trabalhando com mais de 70 startups, desenvolvendo aplicações, desenvolvendo inovações para vários tipos de setores. Eu vou dar um exemplo aqui, igual a secretária executiva comentou, o Ministério buscando agora cada vez mais essa universalização da infraestrutura e da conectividade. Eles viram aqui em Manaus a dificuldade de você chegar com a energia. A tecnologia de conectividade nós temos, mas falta para algumas regiões, até para a dificuldade, aqui nós estamos falando da Amazônia, a dificuldade de você chegar com a energia. Então, dentro de uma parceria, o Ministério pediu para que nós desenvolvêssemos um piloto, uma plataforma de energia sustentável, para que a gente pudesse levar para essa comunidade de São Gabriel da Cachoeira a conectividade para as escolas e permitir que isso seja uma semente para outras regiões ter a possibilidade de ter a conectividade e o progresso através da tecnologia. Isso nós estamos fazendo com startups, isso nós estamos fazendo dentro desse ambiente colaborativo através das políticas públicas. Então, eu vejo isso com bons olhos. O 5G, eu vi no filme quando mostra muita realidade virtual e a realidade aumentada. Você imagina aqui na região de Manaus, a gente começar a criar um ambiente através do 5G, um ambiente de empreendedorismo, onde muitas startups, muitos empreendedores vão começar a desenvolver aqui localmente aplicativos para as demandas locais de Manaus e das regiões. Então, eu diria que nós podemos criar, com a tecnologia 5G, com essas políticas públicas que o ministro colocou, que a secretária colocou, que o ministro Fábio está desenvolvendo junto ao nosso país, programas realmente de desenvolver cada vez mais esse ambiente de empreendedorismo, esse ambiente de inovação aberta, podendo trazer cada vez mais parceiros, universidades, institutos, e criando um ecossistema que eu diria que vai trazer muito progresso para o nosso país. Alô? Acabei do que a gente vai dar uma reduzida no nosso painel. Então eu vou fazer uma pergunta rápida para o Thomas e depois encerro com o ministro. Thomas, de todas as aplicações viáveis que se apresentam com o 5G, qual delas você entende que vai proporcionar o maior ganho para as salas de aula, efetivamente, para os alunos em sala de aula? Alô? Obrigado pela pergunta, acho que tá bom. Só comentário, né? O 5G, ou a conectividade, é uma estrada, né? O 5G é a melhor estrada, né? Então, se a gente não tiver conteúdo, se a gente não tiver os empreendedores, como bem citou aqui o seu Achão, realmente a gente não vai chegar e levar algo de melhor para os nossos alunos, né? Mas hoje eu acho que
essa parte de você poder, a gamificação, né, vamos chamar de gamificação, que é você entrar num corpo humano, ou alguém lá em São Paulo, ele poder visitar a Amazônia, poder entrar dentro de um rio, simplesmente pela tela de um computador, eu acho que isso é algo que vai revolucionar. A gente vai poder visitar outros países simplesmente dentro de uma sala de aula. E outra coisa importante é o conteúdo, ele está para todo mundo, para todos os brasileiros ao mesmo tempo e para o mundo inteiro, na verdade, né? Não só para os professores, que muitas vezes precisam ser treinados simultâneo, né? Em todo o Brasil a gente pode ter o mesmo conteúdo, como o ministro comentou. Para a gente fechar, quero perguntar rapidamente para o ministro qual o risco da tecnologia acabar por agravar as diferenças que acontecem em salas de aula mais e menos abastadas. A gente sabe que a tecnologia é um fator preditor da educação e a educação de uma sociedade saudável. Se um lado tem tecnologia à disposição com fartura e o outro não tem, o gap de educação aumenta e, consequentemente, o social também. Como a gente pode trabalhar para que isso não aconteça? Excelente pergunta. Eu acho que esse risco, na verdade, ele já está posto já há muito tempo, porque, como eu trouxe aqui o dado de 2015, tinha na internet, e das que tinha, 34% utilizavam para fins pedagógicos. Em 2015, mais de 90% das escolas privadas brasileiras já tinham conexão com a internet, conexão de qualidade. Então, essa diferença entre a escola pública e a privada, ela existe no Brasil já há muito tempo. E eu vejo a tecnologia 5G, na verdade, como uma grande possibilidade de equalização dessas oportunidades. E como a gente está trabalhando o 5G em todo o território nacional, com diversas estratégias, inclusive, como eu trouxe aqui, parcerias e soluções educacionais inovadoras, inclusive para a própria rede pública, a tendência é que a gente consiga fazer essa redução ao longo do tempo, né, diminuindo essas desigualdades educacionais que o nosso país observa já há muito tempo. Que assim seja. Ministro Sebastião, Thomas, conselheiro Vicente, muito obrigado pela conversa. Esperamos assistir os benefícios em breve. Obrigada a todos pelas contribuições, parabéns pelo debate enriquecedor.